Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Regional Cast. Sejam muito bem-vindos a esse programa de todas as quartas-feiras. Comentem bastante, tirem as dúvidas de vocês, curte, compartilhe. Nos sigam também no Instagram, @regionalcast e Gazeta Regional. Eu sou a Tatiana Silva, repórter aqui na Gazeta, e hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante que tem assuntos incríveis para contar aqui pra gente. Ele nasceu em São Paulo e veio para Ferraz de Vasconcelos para trilhar um novo caminho aqui. Ele é jornalista, radialista, pedagogo, psicanalista e escritor, e autor desses 3 livros aqui da trilogia Favela no Divã, que é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, e ele vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dele, do porquê desses livros, tudo que ele já tem feito aqui na caminhada, aqui na região do Alto Tietê. Então seja muito bem-vindo, Marcelo Barbosa, fica à vontade. Obrigado, Tati. É uma grande honra participar aqui do seu espaço e poder contribuir aqui nas informações e nas divulgações. Obrigado. E legal que eu já fui ouvindo aqui algumas coisas da história dele, eu vi que tem bastante coisa pra gente conferir hoje, tirar bastante dúvida, que você retrata muito nos seus livros, né, principalmente as suas vivências, e essa coisa de sair da favela, tive uma vida difícil e conseguir dar a volta por cima. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia que te inspirou até a escrever os livros, né? Não, legal. Eu morei em Heliópolis, né, na zona sul de São Paulo. Até o último dado do IBGE, ela era a segunda maior favela da América Latina. Ela perdeu esse posto, mas é uma grande favela. Aqui em São Paulo a gente tem Paraisópolis e depois Heliópolis. E então, eu desde 1 ano de idade, eu morava lá. Então, meus pais são do Nordeste, então esse é um pouco da minha linhagem parental. Então, nordestinos que vieram para São Paulo para tentar a vida. Os meus pais trabalharam em profissões funcionais, os meus pais morreram analfabetos. Então a gente veio nesse contexto, né, de pessoas querendo uma oportunidade de vida, querendo viver. E a história de Heliópolis, ela é muito interessante. Lá ela está do lado de São Caetano do Sul, que o último dado que eu vi, tinha o maior índice de desenvolvimento humano, e do outro lado está o Ipiranga, o bairro histórico. E no meio está a favela de Heliópolis. Lá, segundo os dados históricos, era um espaço que era de diversas entidades, da Sabesp, Petrobras, e aí parece que o município, o governo não tinha ali cuidados especiais, a população precisava de moradia e começou a invadir o espaço. Um outro dado interessante: o Hospital Heliópolis, quando ele estava sendo construído, também estava vindo ali a mão de obra imigrante, né? Então parece que as pessoas trabalhavam na obra e já ficavam ali na favela. Então esse é um pouco do meu contexto. Estou falando de uma favela que envolve ali o espaço urbano nela, né? Então a gente está falando de esgoto, de barraco, de falta de política pública, de tráfico de droga, de morte. Então eu digo que eu fui uma criança que eu descobri depois que foi traumatizada, né? Porque tudo que uma criança não poderia ver, eu vivenciei. E quando veio a pandemia da Covid-19, eu tive depressão e ansiedade. Quando eu fui fazer a terapia, eu descobri que eu tinha vários traumas. Mas olha que curioso, Tati. A pandemia fez 4 anos recentemente, né? Ela foi um desespero para todo mundo. Eu imaginei que eu tivesse alguns elementos pontuais, né, dessa patologia que eu sentia. Mas quando eu fiz a terapia, ela era mais do passado. E aí eu descobri que eu tinha traumas da minha infância. Traumas de ver a violência urbana, de ver morte, de querer sonhar, de querer sair, não ter condições. E aí foi quando eu escrevi o Favela no Divã. Caramba, foi ali, realmente, no divã, que você descobriu o ponto-chave da sua história. Sim, foi no divã. Porque o que aconteceu? Aí eu fiz a terapia, e a psicanálise, ela é interessante, Tati. Ela é uma abordagem científica livre. A gente tem um psicólogo que vai fazer 5 anos ali de faculdade e tem várias abordagens. A psicanálise não, ela é aberta, ela é democrática. Então, obviamente, não é uma bagunça, né? Você vai encontrar institutos, pessoas ali que vão te dar a parte teórica, você tem que fazer um estágio supervisionado,
você atendendo alguém e também fazer terapia, que é obrigatório, esses 3 itens, que a gente chama o tripé da psicanálise. Então, depois que eu fiz a terapia, eu também comecei a estudar esses elementos. E eu achei um diário lá em casa, da época que eu era adolescente, na favela. E no meu diário tinha isso. Então, sei lá, tinha dia tal, a cavalaria entrou aqui, e no diário eu falava como eu me sentia. Ô, Tati, eu não sou tão velho assim. Não, e uma coisa que você esqueceu, né? É. Algumas coisas que a gente passa na infância, assim, que são traumáticas, a gente acaba esquecendo, apaga da memória. Verdade. E tanto que eu ia brincar agora. Eu não sou tão velho assim, mas na minha época, as meninas tinham um diário. Você teve diário? Ai, eu tive. Não, e é engraçado que eu arrumei o porão esses tempos e eu achei, porque eu falava, nossa, eu tinha, cadê o diário? E eu achei o diário. O seu tinha cadeado? Tinha. Olha aí. Tinha. Por Tudo certo, igual... Sério? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque era isso. Então a gente tinha essa tendência de diário, as meninas tinham cadeado, mas não tinha diário masculino. Verdade. Aí, sei lá se era um comércio machista, pode até ser. Mas eu achava aquilo incrível. Tanto que depois eu descobri que essa é uma ferramenta de autoanálise. Então, assim, quando você escreve aquilo que você sente, depois você faz uma releitura, você tem uma outra percepção. Nossa, demais. E aí foi quando eu achei o diário, já estava formado como psicanalista, e eu coloquei o livro nessa abordagem, nessa linguagem da psicanálise, colocando a minha história na favela no divã. O divã é esse sofá sem encosto, né? Onde a pessoa deita, então ela fica ali relaxada. A ideia seria isso, a pessoa ficar relaxada. Na psicanálise não tem olho no olho, né? Então o analista fica aqui e o analisando no outro lado. E é incrível a abordagem. Aí por isso que na hora veio na mente, assim, favela no divã, que é um pouco assim da minha percepção sobre a estrutura urbana da favela. Que legal, e esse é o primeiro livro dele. Então, tudo isso veio meio que de uma construção aos poucos na sua cabeça. Então, ao longo dos anos, ou foi na pandemia que você começou a escrever? Na pandemia. Porque eu acredito que um livro ele tem que ser escrito aos poucos, né? Você vai criando a ideia, você vai amadurecendo. Porque eu tenho uma percepção de que escrever livro é muito difícil. É uma coisa assim, impossível, porque você tem que ter toda uma construção. Sim. E isso foi se dando ao longo do tempo. E aí, então, nesse livro você retrata as suas vivências. E tem alguma, assim, em específico que você colocou, que você descobriu no diário, alguma coisa que marcou bastante e você falou, não, isso aqui tem que ter no livro? Nossa, que pergunta difícil. Deixa eu lembrar. Assim, em relação à construção do livro, aí eu já relembro uma parte interessante. Mas a construção, ela foi interessante porque no primeiro momento eu nunca pensei em escrever um livro. Sério? Nunca. Mas quando eu pensei em escrever, acho que essa fala é interessante. Quando veio a pandemia também, Tati, eu fiquei muito neurótico, né? Então, assim, eu estava perdendo várias pessoas, amigos, parentes. E aí eu pensei o seguinte, e se eu for vítima da Covid? O que eu deixo? Né, eu tenho 2 filhos, tenho 2 moleques, eu falei, quer saber? Aí foi quando eu me inspirei para escrever. Eu falei, eu vou escrever o livro para deixar para os meus filhos, para que eles saibam quem foi o pai. É meio louco, assim, mas o intuito da escrita foi essa. Só que aconteceu, quando eu estava escrevendo, eu descobri que eu tinha um público-alvo, que foi um adolescente lá da minha vila, lá, que leu. Tati, o moleque chorava, assim. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, então a minha história de vida é impactante para alguém. Sim. E aí foi quando eu comecei a me profissionalizar. E a parte do choro, que é essa sua pergunta, talvez uma parte impactante, é que eu falo o seguinte, então, eu sou de uma geração que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, né, que ali existem políticas públicas para que a criança não trabalhe. Só que, por exemplo, o programa de aprendizagem, que também está no ECA, só veio virar projeto de lei no ano 2000. Sabe o que isso significa? Quem é dessa geração era a geração que não tinha trampo. Então, assim, ou as meninas eram babás, né, o atendente, e os meninos eram office boy. Não existia emprego.
Então eu falo um pouco disso, assim, da minha luta de querer um emprego, de eu não entender o mercado de trabalho. Tem uma que eu conto nesse primeiro livro, ela é bem interessante também. Eu comecei a trabalhar numa obra de construção que era em Pinheiros ali, uma parte de luxo de Pinheiros. Só que me enganaram, então me falaram o seguinte, vem trabalhar aqui com a gente de ascensorista. Só que quando eu cheguei lá, não era para trabalhar como ascensorista, era para você pegar no elevador, subir e tal. Nossa. Isso me quebrou as expectativas, sabe? E aí no livro tem uma parte que eu conto, que eu tava olhando pro rio Pinheiros e me senti igual o rio. E o jovem que leu o meu livro, ele falou que se identificou com isso, porque às vezes, olha que loucura, era a forma que ele se sentia, de não ser representado, de não ser compreendido. Então, essa foi uma parte que era impactante. Então, eu falo um pouco da minha vivência de um jovem favelado, que não tem política pública, que não tinha visão de futuro, mas encontrou pessoas que despertaram para isso. Então, em geral, é o que a trilogia apresenta aí. Que legal, porque tem uma coisa que o pessoal fala, uma vivência nunca é única. Muita gente, principalmente do mesmo meio, consegue viver a mesma coisa e às vezes a gente não se dá conta. Como Sim. no caso desse menino e com certeza de muitos outros. Então você conseguiu ter, como você disse, você não tinha perspectiva de vida. Você, assim, é isso. A vida te apresenta ali a office boy e Sim. é isso que vai acontecer na sua vida. Sim. Então, hoje, com os livros e também já com toda a sua vivência de políticas públicas, você também pensa que com o seu trabalho você consegue dar a ajuda que você teve um dia para essas pessoas, para essas crianças. Legal. Eu sinto isso. Esses são os feedbacks que eu recebo, né? Então, hoje o meu público-alvo é o jovem de escola pública e da favela, da periferia. É essa galera. Porque apesar de ser um contexto social diferente, né, então o meu de não ter política pública específica e eles terem, mas não sentir uma representatividade nisso, né? A gente tem dados aí, né? Jovens nem, jovens que não querem nem trabalhar e nem estudar, né? Então eu peguei um pouco esse público-alvo. O que é interessante, assim, que é o que eu quis passar, tanto que tem uma curiosidade. Posso pegar o livro aqui? O livro, Tati, era um só. Então era um livro assim, era um volume. Só que o editor falou o seguinte, como a gente descobriu o seu público-alvo, vamos fazer aqui um livro fininho, um dedinho, curtinho para não assustar. Então foi isso que eu descobri. Então eu encontrei um público-alvo que não gosta de ler, que não gosta de interpretar, que não gosta de estudar, mas eu consegui captar eles. Então, pela estrutura do próprio livro, né? Então, um livro fininho, a letra grande, a história interessante. Assim, eu fico feliz de ver o retorno que eles apresentam, né? De como percepção. Tem uma história que eu conto muito no livro, porque, assim, eu tinha algum outro problema que eu tinha um lado da minha parental que falava que estudar não era importante, né, porque os meus pais e os meus tios são da geração tecnicista, né, aquela geração que é ensinada a trabalhar, a produzir, e que fazia isso sem estudar. Então, para que eu preciso estudar? Não é importante. E eu tinha um outro lado que me falava o seguinte, meu filho, estude, faça o que eu não fiz. E eu fui um jovem muito confuso. Tem uma letra, Tati, de um grupo de rap, o Racionais MCs. É bem interessante, que ele fala o seguinte: pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Quando eu fiz 17 anos, eu tinha que sobreviver. Agora eu sou um homem, eu tinha que correr. No mundão você não vale o que tem, eu não podia contar com ninguém. É uma música do Racionais MCs. E essa música, ela representa o que eu sentia, né? Então, assim, não compreender todo esse meu contexto, né? Então, em geral, eu acho que quando a gente consegue ter um material que desperta isso, né, que mostra como que era no passado, olha o que você tem hoje, né, existem outros caminhos, e não é caminho de só positivismo, de coach, vida real, sabe? Que é isso que eu sinto em mim, sabe, Tati? Eu não gosto de dizer que a pessoa tem que pegar meu livro e seguir, porque não existe
receita de bolo. Não é uma regra. Não é uma regra, mas o que a gente pode fazer, talvez com o meu projeto literário, entre outras pessoas, é pegar o que a pessoa fez com aquilo que ela tinha no contexto que estava e como que ela conseguiu. Né? Eu acho que esse é o caminho. É uma forma de motivar também, né? Porque a identificação, ela ajuda muito a você se manter firme, seja numa religião, seja numa palavra amiga. E isso se dá muito também pela arte. Como você disse, pela música. Você se identificava com a música e agora você faz as pessoas se identificarem com os seus textos. Então, Sim. é o que você diz. Você se identificava e, não, vou fazer melhor, vou fazer diferente. Hoje você fez diferente, outra pessoa vai ler e vai falar, não, se ele fez, ele estava nessas condições, eu vou também. Sim. E vira aquele ciclo de, realmente, não é coach. Tipo assim, a vida é assim, ele tá mostrando que a vida dele foi assim, a minha também não tá sendo das melhores. Uhum. Mas vamos pra cima, vai dar tudo certo, não tem por que parar, desistir, Sim. ir pra caminhos mais curtos que não vão chegar a lugar nenhum, né? Tem um outro dado interessante dos retornos que eu tive, porque assim, por que favela no divã? Porque o divã é quem senta no divã, senta ou deita no divã, é uma pessoa que tem algum problema, que procura alguma resposta. E eu critico, Tati, a estrutura urbana da favela. Aliás, eu falo que eu não conheço muitos críticos ou pessoas que refletem sobre a estrutura urbana, porque hoje, na nossa atualidade, a gente tem uma grande facilidade de romantizar a favela. Isso que eu ia te perguntar agora. Existe muito aí essas frases de efeito, a favela venceu, a favela é potência. Eu sou contra tudo isso. Porque normalmente as pessoas que fazem esse tipo de comentário é nem 1% do que realmente é a favela. Sim. Então, assim, acaba não sendo essa identificação que a gente tá falando, se torna só uma ostentação de uma pessoa que teve... deu sorte ou teve outras oportunidades que, assim, 99% das pessoas que estão lá não vão ter. Não vão ter. E por que essa fala sua é importante, é a reflexão? Porque o que eu percebi com a psicanálise? Que é importante a gente reconhecer alguns fatos. E quando eu descobri isso, foi muito difícil, mas foi muito bom. E eu vejo que o jovem que lê o meu livro, parece que ele tem essa percepção. Eu comecei a querer entender, Tati, o que é uma favela? E aí eu comecei a ir atrás. A minha primeira resposta que eu tive foi quando eu, acho que em 96, tinha uma lan house lá na favela. Aí eu joguei no Google e apareceu o IBGE. Tati, o IBGE tem um termo técnico que chama que a favela é um aglomerado subnormal. Tati, mas quando eu vi isso, sabe, veio um ódio assim. Pô, os caras estão tirando, chamando... Olha como eu sou visto. Chamando o lugar que eu moro de aglomerado subnormal, mas aí eu fui entender. Então é um termo técnico do IBGE que, aliás, foi tirado, você sabia? Não. Esse termo foi retirado porque, assim, o que ele significa? É um termo que vai falar o seguinte, é um espaço que não tem estrutura. Então são casas, barraco, esgoto, então aglomerado subnormal, é um caos. Então esse era um termo técnico para dizer o que era uma favela. Só que depois que eu fui estudando, o termo está certo. E a gente precisa reconhecer isso. Por quê? Tanto que eu faço uma diferenciação do que é uma favela e o que é uma comunidade. A gente faz uma linha histórica, Tati, a gente vai perceber o seguinte. Desde da escravidão, a gente tem esse elemento favela. Então, sei lá, a princesa assinou lá a Lei Áurea, a liberdade entre aspas. Se a gente pega os livros e vai estudar, o que a gente entende? Para onde foram os negros? Foram morar onde? Com o quê? Então a gente já vê esse elemento de moradia improvisada, desde a história. Tem um livro dos Sertões, do Euclides da Cunha, na época ele era repórter do estado de São Paulo, ele foi cobrir a Guerra de Canudos, na Bahia. Então, Rio de Janeiro era a capital, tinha um movimento lá na Bahia, o governo não queria, e teve essa guerra. Lá na Guerra de Canudos, ele cita que via umas construções em cima de uma planta chamada favela. Tanto que o termo favela é isso. Favela também é o nome de uma planta. Caramba!
E aí começou a ficar popular, porque o que acontecia? Os soldados do Rio de Janeiro que perdiam a guerra, perdiam o soldo, eles começaram a subir o morro no Rio de Janeiro e a construir casas de madeira. Tanto que a primeira favela no Brasil considerada é o Morro da Providência, olha o nome, Providência, Morro da Providência. Porque eu trabalhava para um governo, perdi a guerra e tiraram o meu salário. Então, olha só quanto contexto a gente tem. Então, a favela existe esse contexto histórico de falta de moradia, de abandono, sim, político, de dificuldade. Só que, para mim, foi importante conhecer esse termo. Tanto que, na minha opinião, qual que é a diferença, então, para a favela? A favela seria a comunidade, desculpa. A comunidade seria a favela melhorada, que aí sim, isso eu apoio. Que, apesar de tudo isso, virou empreendedora, sem prefeitura, construiu casa, conseguiu se organizar, tem renda passiva. Então, isso é uma comunidade. Ela ainda tem aspectos irregulares, porque não vai ter calçada, tem lugar que não bate sol, mas sem o Estado ela cresceu, essa comunidade. Tanto que hoje tem isso, né? Não existe um padrão. E aí teve algumas entidades que pediu para o IBGE tirar o termo aglomerado subnormal e deixar só favela. Enfim, a discussão continua aí, mas eu acredito que até na própria psicanálise, num processo de cura, de conscientização, a gente precisa saber o que realmente é. Pelo menos para mim, e dos retornos que eu tenho dos meus leitores, essa posição é interessante. Tem gente que fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né, de que ambiente que eu moro, por que eu não penso em sair daqui, por que isso não melhora, né, então, fica aí. E o que seria para você a romantização que o pessoal tem feito hoje com a favela? Porque, assim, não é um lugar maravilhoso para se morar, mas também você não tem que também ficar chutando e falando, nossa, como isso é horrível e eu não vejo a hora de sair daqui. Como que você vê essa romantização? A pessoa que mora lá tem que falar, não, estou aqui, almejo outras coisas, mas aceito. Ou você acha que essa aceitação faz parte da romantização? Boa pergunta. Por exemplo, no último dado do IBGE, apareceu lá que no Brasil existem 60 milhões de pessoas morando na favela, em favelas, né? Quando eu digo romantização, porque assim, como que a gente tem uma estrutura urbana irregular e não tem uma agenda, não tem política pública para mudar esse cenário? Então a romantização é assim, é muito mais fácil você dizer, gente, é o espaço da sua luta, você que conquistou. Por exemplo, favela não paga imposto. Se você quer construir alguma coisa, você não precisa contratar um engenheiro. Então, assim, eu digo que é uma romantização nesse sentido, porque ela fica... É muito mais fácil você dizer que está tudo bem, que foi uma conquista e vamos continuar assim. Sendo que a gente poderia falar, tudo bem, é uma conquista, mas precisa ser padronizada, a gente precisa ter política pública. Tati, a gente está falando de vários aspectos, por exemplo, ambiental, né? Realmente igual, o pessoal fez... agora eu acho que diminuiu, mas estavam falando muito dos pancadões. Por que tem pancadão na favela? O cara não tem para onde ir, ele abre o carro e fica lá. Né? Essa é a diversão dele. Talvez é até natural esse comportamento. Mas em um momento também tem isso. Né? Existe essa... Se perde esse respeito. Né? Porque como que eu posso ter poluição sonora se eu não penso no meu vizinho, no meu parceiro? Então eu digo romantização da favela nesse sentido, de ter um movimento que afirma que ela é boa, sendo que ela não é, sendo que ela poderia ser melhorada. Igual, a gente em janeiro agora, teve o tsunami no Japão. Eu conheci um cônsul, e ele estava me mostrando, Tati, em uma semana, eles construíram tudo de novo. Que tecnologia é essa que em uma semana você constrói uma cidade, ou um bairro, que seja? Por que isso não vem para o Brasil para a gente, então, realmente dar um papel, um documento, olha, essa casa é sua, você merece, esse aqui é teu espaço, essa é a casa, esse é o ambiente de lazer, esse aqui é de entretenimento, que é coisa que não tem na favela. É um lugar
que tudo é misturado, tudo junto. Aqui é o boteco, aqui é a igreja, aqui você joga bola, aqui você vende comida. Então, eu sentia falta disso, sabe? Desse padrão do que deveria ser uma cidade. Por isso que eu defendo que é uma romantização, quando a gente não quer olhar para isso e resolver e melhorar. E o que você acha que falta dos governantes, prefeituras, governo de estado, presidente, para que isso mude? Porque a gente vê muito também pela Cracolândia, né? Que é uma situação que ninguém consegue resolver. Eu, pelo menos, não imagino uma solução ali para aquilo que realmente funcione, porque estamos lidando com pessoas, e aí só vai trocando de lugar, e aí cada lugar aí atrapalha os comerciantes e tal, os moradores, mas aí também a situação para quem tá vivendo aquilo é complicada. O que você acha que seria uma solução, assim, pelo menos de início? Parece que a solução deveria, no primeiro momento, reconhecer que a favela é uma estrutura urbana irregular, que a gente não deveria deixar pessoas morarem de forma improvisada. Regularizar esses espaços. Regularizar. E quando eu falo regularizar, né, que falo urbanizar, aí falam que eu sou radical. Eu cito aqui no meu livro. Parece que seria, Tati, você derrubar e construir de novo. Igual, lá em Ferraz a gente tem o Gerando Falcões, que tem um projeto muito interessante. Que ele entende, pelo que eu vejo lá, que você precisa dar uma estrutura urbana para a população, mas ao mesmo tempo você tem que fazer um outro movimento, que é saber a formação daquelas pessoas, quais são os estudos, quais são as profissões, como que está a renda, o emprego. Quando eu descobri isso, eu achei muito interessante, porque olha como é complexo. Então não é só dar moradia. Tati, eu fui um adolescente que sempre fui ensinado a receber. Receber do Estado, do governo, sempre receber, da igreja. Eu nunca fui ensinado a conquistar. Então imagina uma pessoa que é sempre ensinada a receber, se fosse o caso então dela receber uma casa nova, como que ela vai manter isso? Então é bem interessante. Então o caminho seria esse, reconhecer e ter realmente um projeto de lei, sei lá, como que é o código da cidade, estatuto da cidade, começar a direcionar isso, né? Sei lá, ter uma agenda, daqui 50 anos tem que acabar a favela no Brasil, até porque não é isso que a gente vê. Por que existe muita violência urbana na favela? No Rio de Janeiro, principalmente. Porque a favela, ela tem a estrutura urbana, ela é muito complexa e é muito fácil para quem mora e conhece. Então imagina você estocar arma, droga. Então isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar a violência na favela, se você não muda essa estrutura. Então, nessa sua pergunta, o caminho seria esse: reconhecer e direcionar esses elementos, né? Porque, né, é curioso, né? A gente não passa por tantas catástrofes que tem em outros países, guerras, né? E parece que a guerra que a gente tem aqui no nosso país é a social, é a de moradia. Mas os movimentos que tem para que isso mude são poucos. Uma guerra entre a gente, né? Entre um contra o outro e... Igual você falou, em São Paulo tem o Morumbi e tem Paraisópolis. Sabe? É, tipo assim, é tão divididinho, é tipo uma divisa ali, que você fala, cara, e rola um preconceito, uma coisa louca, que realmente é uma guerra social, né? Sim. E você disse que você encontrou pessoas que puderam te ajudar também. O que te fez mudar essa cabeça, então, e começar a olhar a vida de uma outra forma e ver que tinha perspectiva para você em outro lugar, ou até vir para Ferraz? Não, legal. Eu tinha um grupo de uma igreja tradicional, a Igreja Presbiteriana do Moinho Velho, lá em São Paulo. Então ela é protestante, que tem nas suas raízes o estudo. Quer? Eu quero. Então é uma instituição religiosa que entende a importância de você estudar aquilo que a gente chama vida espiritual e a vida secular. E eles entraram na favela com alguns projetos, né, nessa temática, e eu comecei a participar. E o que foi interessante, foi muito, eu vou chamar entre aspas de bobo, né? Mas o que era? Então a gente tinha uma aula lá e eu tinha que responder o que eu entendia de um texto. E se eu acertasse, eu ganhava uma caixa de bombom. Mas, Tati, olha que louco. Quando
eu participei dessa disputa, eu comecei a estudar para ganhar a caixa de bombom, porque falei, olha, a primeira vez que eu vou ganhar alguma coisa estudando. Só que chegou um momento que só eu ganhava, porque eu estudava, né, a interpretação histórica e tal. E foi isso que me despertou. Num primeiro momento, uma educação religiosa cristã, e depois a secular. Porque o que acontecia? As igrejas tradicionais no Brasil, a maioria são de classes sociais superiores. E quando eu comecei a conviver com esse grupo de pessoas, então imagina, eu via a molecada com 17 anos falando de vestibular, e eu nunca pensei em fazer vestibular e nem sabia o que era isso. Então eu comecei a participar dessa vida social acadêmica, ouvindo, pedindo conselho, dicas, e foi nessa que eu comecei a gostar e a procurar o estudo, de ver que eu poderia ter alguns elementos assim de melhoria se eu quisesse sair. Parece que o estopim foi esse, né, de ter conseguido encontrar essas pessoas que me mostraram esse caminho, e eu via isso, né? Então, sei lá, a pessoa, um jovem que fica com 17 anos, vai fazer uma faculdade, olha a probabilidade de futuro que vai ter, conforme a profissão, o mercado de trabalho. E eu não tinha isso como referência, né? Então, parece que foi isso que me fez, assim, me abrir para os estudos. Então, falta meio que isso, pessoas, né, que levem essa visão diferente. Porque, às vezes, a gente tá tão acostumado ali, o que estão mandando pra gente, o que a gente tá vivendo na nossa bolha, que a gente, às vezes, não tem perspectiva. Fala, nossa, não vejo. E quando alguém de fora olha, fala, não. Sim. Tipo, você tá muito pra baixo achando que não dá, e sim, dá. É uma coisa totalmente possível. Porque na realidade daquela pessoa é uma coisa fichinha. Sim. Então a gente precisa ser apresentado e ir pra favela mesmo, apresentar essas oportunidades, né? Sim, sim. E é um processo, assim, de conscientização. E é bem interessante porque, assim, nas favelas em geral, né, nessa parte religiosa, o que tem muito é a religião neopentecostal, né? Tanto que eu tenho muitos amigos, mas foi na tradicional que eu fui me direcionando, porque já era algo que tem um estudo, né, que tem questionamento. Eu acho que com a religião, com a filosofia, qualquer item que você for usar, mas eu acho que quando a gente disponibiliza a provocação, o questionamento, eu creio que a educação ela pode acontecer. Porque a gente faz esse balanço, que é o que acontece comigo, quando eu mostro no meu livro isso, que eu comecei a questionar a favela, o ambiente, por que eu moro aqui, por que não é legal, por que não melhoram. E quando eu comecei a fazer essas perguntas, tanto que eu me achava, Tati, o patinho feio, né? Porque meus amigos achavam normal. Tati, era normal pra gente ver corpo baleado no chão. E tem gente que realmente normaliza aquilo, né? Sim. E não. E não pode. Não é porque é lá, não tem que ser normalizado. Aham. Ó, aqui no volume... Vou dar spoiler, hein? No volume 1 eu conto um caso, esse é bem curioso também. Eu tinha 10 anos, estava num boteco. Olha só o contexto, uma criança, né, no meio de adulto. Então eu estava lá jogando fliperama. Né? Então imagina, os caras bebendo, fumando lá. Apesar que meu foco era o jogo. Então eu tava lá, né, era o Street Fighter. Você joga videogame? Assim, não joga. Você não gosta. Acho que o produtor aqui vai gostar. É. Aí, imagina o seguinte, tô lá, né, Hadouken, tô lá, Hadouken. Daqui a pouco, Tati, a gente só ouve. Tá. Meu, aquela correria, todo mundo correndo, gritaria, e eu fiquei sozinho lá no ambiente. Quando eu saio, tinha um cara com 2 metralhadoras. Tati, isso nunca saiu da minha mente. E aí, eu fiquei paralisado, assim, porque eu vi o cara com 2 metralhadoras. Eu não sei se ele tava com uma e depois pegou outra, mas ele tava com 2. Tanto quando eu falo, a pessoa, meu, você tá viajando. Como que uma pessoa consegue segurar 2 metralhadoras? Eu falei, meu, eu vi. E tanto que eu vi que ele olhou pra mim e ele tava dando risada pelo que ele tinha acabado de fazer. Percebe, Tati? Então, assim, quando isso aconteceu comigo, eu tô falando de um moleque de 10 anos, mudou toda a minha... Acabou a minha infância.
eu acredito que eu perdi a essência do infantil. Porque aí foi quando eu comecei a questionar. Ali quando você começou a ver a vida de outro ângulo. O que é a morte? Fez assim, Por que existe? Por que o cara matou outro? O que é violência? O que é briga de tráfico? O que é o tráfico com a polícia? Então, sabe, eu fiquei numa paranoia assim. Obviamente que para minha formação de desenvolvimento isso foi bom, mas eu acredito que a gente não precisa vivenciar coisa ruim para crescer. A gente pode ouvir falar, pode ver dados. Por isso que esse senso crítico é importante para a mudança e transformação de qualquer pessoa. E, assim, você teve ali na hora de começar esses questionamentos de dentro para fora. Mas então você acredita que as pessoas de dentro da favela podem ser inseridas com esses questionamentos sem precisar vivenciá-las de fato, de ter esse trauma, né? Porque é uma coisa que você carrega até hoje. Sim. Porque você só começa a questionar você mesmo quando você passa. Aí você já passou, o trauma tá ali. Sim. Se outra pessoa começa a inserir esses questionamentos de tipo assim, é só isso a vida? Começa, sabe, a mexer com o psicológico, dar uma balanceada, sem precisar de fato viver uma coisa tão ruim. O que eu recebo de retorno é que assim, parece que a população que mora na favela hoje, ela compreende e não aceita o ambiente, mas ela não consegue mudar o ambiente. Então assim, eu sou contra ter pancadão em frente à minha casa. Só que é 300 jovens contra 1, 2, 3. Aí você não tem diálogo. Eu não tenho para onde ir, é o que eu tenho, então é isso. Uhum. Né? Então, aí, por isso que eu falo que é romantizar. Porque, pelo menos com as pessoas que eu converso, né, que são várias, o sentimento que eu tive quando eu escrevi são dessas pessoas. Só que no meu caso, eu ainda tive o privilégio de sair da favela. E eles, tem muitos que até querem, mas não conseguem. Né? Tanto que no volume 2, eu falo também de uma transição que é muito difícil, que é você sair da favela para um outro local, por causa de todo o contexto. Aí você vai sair da favela, você vai começar a pagar imposto, você pagar isso, pagar aquilo, e a gente não era acostumado. Tanto que eu falo que eu tive essa dificuldade. Quando eu quis sair da favela, né, comprar meu AP... eu senti isso, porque eu também não era acostumado a fazer isso. Em geral, parece que são esses elementos, né? O momento de questionar é importante, mas obviamente que o incentivo de melhorar ou de sair também, né? Aí cada um tem a sua realidade, mas o que eu afirmo é que eu tive o privilégio de sair. Sim, muitas pessoas não conseguem, né? Não conseguem. E você disse da romantização, você acredita que a Ferraz, eu acho que ainda continua sendo a única cidade do Brasil a ter uma secretaria de favelas, né? Sim. Você acha que isso já é um pontapé inicial para uma mudança futura, assim? Talvez não agora, mas que com essa secretaria aqui em Ferraz e aos poucos dissipando entre as cidades, isso pode começar a mudar o cenário da favela, a trazer mais dignidade, infraestrutura, políticas públicas? Legal, e é exatamente isso. Ferraz é a primeira secretaria de favelas no Brasil. Eu até participei do processo seletivo. Sim. Na época. Que é legal a gente falar depois, né? Contar como foi esse processo. Claro. Porque acredito que seja a única secretaria que passou por um processo seletivo. Normalmente Exato. A pessoa escolhida, né? A maioria das vezes o prefeito, né? A parte política indica. Sim. Alguém. E ela tem esse propósito mesmo, né? De fazer uma administração do que é essa estrutura urbana com outras secretarias. O secretário Carlos, né, até mandar um abraço para ele, é um grande parceiro. Na época a gente participou do processo seletivo junto e é curioso a volta da vida, né? Eu estava no mesmo grupo que ele e a recrutadora perguntou o seguinte: se fosse para você contratar alguém, quem você contrataria? Aí eu contratei o Carlos, que é o atual secretário, e ele me contratou. Aí no fim eu fiquei, né, não passei para a próxima fase e ele passou, porque ele tem mais experiência na parte política, né? Ele trabalhava em subprefeitura, e até então eu sou um especialista na favela, mas não tinha atuado de forma política. Fico feliz por ele ter passado e tá fazendo um grande trabalho, mas a ideia é essa, né? É de realmente... Porque é tão complexo o que tem que ser feito numa favela que é digno de você ter uma pasta só para isso. Então, no primeiro momento, para cadastrar pessoas... Tanto que ele me passou uma ação que eles vêm acompanhando de invasões.
E olha só que curioso. Ele me passou o seguinte, que muitas vezes acontece de você ter locais que a prefeitura vai fazer uma ação com um grupo de morador, aí quando você volta no outro dia, tinha 50, agora tinha 200. Então, quer dizer, infelizmente, má fé de pessoas que querem participar porque eu quero ganhar uma moradia, sendo que nem precisa. Mas é interessante, tá vendo? Então você tem um poder público para mostrar, gente, isso não é correto. Cada um tem que ter o seu. Vamos atender essas pessoas. Então, tem que ter a secretaria, né? E Ferraz é uma das cidades que mais precisaria dessa secretaria mesmo? Você tem esse dado de qual cidade do Alto Tietê teria um número maior de favelas, de pessoas que moram na favela? Olha, boa pergunta. Eu sei que Ferraz, pelo menos a última vez, ela tinha 80 favelas, né, no município. Posso depois pesquisar no Alto Tietê. Que é um dado legal, porque, não sei, né, pensando assim, talvez uma cidade que teria mais habitantes poderia ter mais, e Ferraz, talvez esteja ali um pouquinho mais abaixo no ranking, já teve essa iniciativa. Então é interessante ver essa percepção das gestões de começar a olhar para esse lado, né? Claro, mas algo pontual que a gente poderia levantar, eu vim para cá de trem, né? Que é muito mais fácil. E eu passei em frente a uma favela ali na estação de Brás Cubas. Sim. Que se o governo da cidade não dialogar, ela vai crescer. Vai virar uma comunidade, ela vai conseguir sobreviver. E ali, as pessoas vão viver ali do lado de um trem barulhento, num lugar inadequado, e aí? Tem que ter. Né? Como tem você que falou, ter. vai crescendo e as pessoas vão vivendo sem dignidade nenhuma, né? Exato, e aí por isso tem que acompanhar tudo. Quem tá ali por quê? Porque não tem casa ou porque tá fazendo rendas? Mas é o que você falou, a vida fora dali é muito mais cara. Então, assim, dependendo da pessoa, é realmente a única saída, né? Não, tanto que uma vez me perguntaram, você fica falando, mas você não faria? Eu faria, Tati. Você acha que não? Então, quer dizer, eu tenho um barraquinho aqui, eu vou construir em cima, você já vai fazer renda passiva. Ué, não tem nada de ilegalidade. Aliás, o ambiente está ali, ninguém mexeu. Eu acho que numa questão de necessidade eu faria, né? Mas por isso que a gente tem que ter esse lado de conscientização. Por isso que eu sou a favor da regularização. Eu acho que o governo total, né, municipal, federal, tinha que fazer isso. Falar, gente, essa aqui é a nova estrutura, é uma casa. Se você quiser construir em cima, tem que ter um engenheiro. Esse aqui é um IPTU. Ali é só a parte de lazer, aqui é a parte para jogar lixo, reciclado. Tem que oferecer isso para a pessoa se sentir digna, e se ela quiser expandir isso, ela saber que existe regra. Porque não é essa a regra do capitalismo, né? Eu faço um trabalho no Sebrae de empreendedorismo e a gente fala muito sobre isso com os empreendedores informais, né? Que a regra do capitalismo, do empreendedorismo é isso, você paga imposto, né? Então imagina, você tem uma loja de sapato, de tênis, aí vem alguém e está vendendo tênis falsos em frente à sua loja. É justo? Não. Então, eu acho que é esse mesmo movimento, né? Tem que oficializar. Por isso que a ideia de uma secretaria, né, de você ter alguém que entende a linguagem da favela, é importante para qualquer município. Porque aí não é um prefeito, não é um secretário da habitação. É um cara que entende a favela, que entende a linguagem e vai falar. Que passou por aqui. E vai demonstrar como que a política vai fazer parte ali daquele espaço. Você sente que, normalmente, a favela ela é aquela parte esquecida da cidade. Então, tipo assim, a gente tapa os olhos e finge que não existe. Você sentiu isso também quando você morava lá? Você sentia esquecido, abandonado, não visto de jeito nenhum, de nenhuma forma? Me senti assim, e é um sentimento por causa do contexto. A gente tem um problema hoje, Tati. Assim, eu acho que é um movimento importante porque ele relembra que a gente não pode falar tudo que quer, mas muitas vezes ele é extremista quando ele proíbe alguns elementos, que é o politicamente correto. Eu duvido alguém falar para uma favela, olha para a favela e fala que ela é bonita.
Eu duvido. Ou se a pessoa fala, eu não sei que nível de beleza esse olhar tem. Mas para mim não é bonito. Sabe? Igual aqui na foto do meu livro. Quando a gente olha aqui, esse amontoado de casa, cada um com um tamanho, é fio. É o termo do IBGE, é um aglomerado subnormal. E esse sentimento que você falou é o que eu tenho. Tudo bem que no primeiro momento eu tinha um olhar americanizado, né? Porque quando a gente assiste os filmes, sabe quando você vê aquelas casas, não tem nem portão, né? Bonito, sabe? Um lugar bonito, assim, cada casinha. Depois eu descobri na terapia que eu tenho toque, né? Não sei se eu posso estar sendo influenciado. Mas é bonito, você ter um espaço adequado. Ó, isso aqui é uma casa, aqui é a calçada, aqui é a rua, aqui é o jardim, aqui é o lixo reciclado. É muito mais bonito. E eu senti a falta disso, do que a gente chamaria de urbanização, de você ter um espaço. Isso para mim é dignidade, sabe? E eu sentia isso. Acredito que com isso venha também as políticas públicas, então o esgoto. Exato. Toda uma estrutura que ali não consegue, por exemplo, não consegue. Na figura. Tanto que eu tenho uma curiosidade. Eu sei que é polêmico dizer aqui no Brasil da gente pagar mais imposto. Mas a gente sabe, Tati, que na nossa atualidade a sociedade é assim, ela se movimenta por impostos. Você paga imposto, tudo bem, a gente paga muito. Né, mas você tem que pagar imposto para que uma administração possa organizar isso. Mas eu sou a favor disso, porque, por exemplo, sei lá, alguém está fazendo bagunça em frente à minha porta, eu chamo a polícia. Entendeu? Eu não preciso me preocupar. Falar, tudo bem, tem uma pessoa aqui que está com poluição sonora, você pode conscientizar, por favor? Então, às vezes eu gosto dessa ideia de terceirizar, porque você tem um padrão de regra, eu não vou me comprometer com ninguém, né? E as coisas podem andar. Tanto que esse é um elemento, né? Então, eu acho que quando a gente fala de dignidade, ela não é gratuita, ela é paga. Por isso que a ideia de você ter uma agenda, de ter política pública, e quando eu digo daqui 30, 50 anos, seria isso. Porque você tem que arrecadar para depois pegar novamente esse valor. Mas não tem como, sei lá, você dá um ambiente hoje, uma estrutura urbana nova, digna, e falar, agora começa a pagar IPTU para uma pessoa que nunca pagou. Então, que é essa visão da Gerando Falcões, do que eu compreendi lá. Então, você vai ter que treinar, vai ter que ensinar finanças para a pessoa, para que ela comece a compreender que ela vai começar a pagar itens, né? Então, a gente está falando de várias estruturas, né? Então, é bem complexo. Não é só uma mudança de identifiquei o problema, me questionei, vou sair. Não. E o pós? Tem todo... Como a gente estava conversando, de você ser inserido naquilo ali e as pessoas colocarem questionamentos para você começar a mudar a cabeça. Mas e depois? Sim. O pós é muito maior, tem muito mais questionamentos e dificuldades que a pessoa às vezes realmente nem imagina, né? Sim. Como a finança, por exemplo. Não, exato. Então, quer dizer, são vários elementos inclusos que precisa. E além desse que apareceu para mim, que é uma estrutura urbana que de alguma forma ela dá um trauma psíquico. Então a favela já é um trauma social, né? E ela causa isso porque talvez porque as pessoas têm uma tendência de naturalizar isso, né? Então assim, é onde eu posso morar, é o que eu tenho. Então ela, num primeiro momento, ela aceita, mas não é bom, sabe? Uma pessoa morar em frente ao esgoto. Eu tenho um amigo suíço, ele me mostrou uma teoria, eu não conhecia, do problema que causa de uma criança ficar longe das árvores. Foi muito interessante quando ele falou isso, porque na minha infância eu tinha muito bronquite, né? Tanto que eu melhorei da minha bronquite quando eu vim para Ferraz de Vasconcelos, né? Há 7 anos atrás. Né? Então eu tô falando, um cara adulto que tinha problema de respiração, porque esse era o meu ambiente, né? Então, olha só quanta coisa. Então a gente está falando de saúde psíquica, saúde física. Então quando eu creio que a dignidade de moradia, ela tem que incluir tudo isso. E tem que ser muito claro e específico esses elementos, né? Porque a gente sabe que o governo ele não dá nada,
mas ele tem que ter uma forma de ser financiado isso, através dos impostos, né? Agora, como vai ser feito isso, né, parece que não estão muito preocupados. Verdade. A gente estava falando antes, né, dos seus livros e tal, da forma como você conseguiu mudar de vida, e é legal a gente falar que você é um produtor independente, né? Então, a gente estava falando da Lei Paulo Gustavo, da Lei Rouanet, eu queria que você foi contemplado, né, aprovado também. Eu queria que você falasse da importância disso, porque como produtor independente, você não conseguiria, dentro da favela, conseguir publicar esses 3 livros, fazerem mais outros. Sim. Então é legal a gente falar, porque as pessoas sempre têm aquela visão dessas leis de tipo assim, ai, tá pegando o dinheiro da saúde, tá tirando dinheiro do não sei do que. Porque normalmente as pessoas têm isso, de não ver na arte, na cultura, uma forma de identificação, uma forma de entretenimento, sabe? Não, só veem como tá tirando dinheiro da onde não deve. Claro, não, é bem legal a gente falar. Porque foi o que aconteceu comigo. Então, assim, quando eu descobri que eu tinha um público-alvo, e eu tive o privilégio de não ter sido vítima da Covid, eu comecei a investir, a ser profissional nessa área. Então eu me vejo como um escritor profissional. Eu não vejo nenhuma diferença entre mim e o Paulo Coelho e o Augusto Cury. Eles têm mais leitores, enfim. Mas, assim, mas de forma séria, eu percebi assim, que eu tinha que ser um profissional. E, Tati, eu comecei a estudar. Então, entender o mercado de livros, entender o mercado de editais. Então, no primeiro momento, eu descobri assim, que como escritor, eu não ia ganhar dinheiro. Quando eu estava estudando, isso ficou muito evidente. Aliás, eu sou sempre questionado e criticado por isso, né? Porque me perguntam, dá para viver de escrita? Na minha opinião, não. Porque, sabe, Tati, viver, tem um dado aí, eu não vou lembrar qual que é o órgão, mas ele fala o seguinte, que parece que para a gente viver, o salário que a gente deveria ter, acho que foi no ano passado isso, era um salário de R$6.000. Porque existe diferença entre viver e sobreviver. Então, para viver, hoje, né, o correto seria ter isso. Então, eu não ganho isso com a escrita e não dá para viver. Ela pode ser uma renda extra ou até uma renda passiva, que é o que acontece comigo hoje. Mas viver, não. Então eu comecei a estudar essas áreas. Eu, no primeiro momento, entrei na Lei Rouanet, né, comecei a estudar, tive uma consultoria, mentoria, e eu tive 2 projetos aprovados. Então o volume 1 foi aprovado em R$200.000 e o volume 2 aprovado R$500.000. O que foi aprovado? Então, assim, a Lei Rouanet é uma lei federal que ela bate impostos, é algo que a gente chama transformar impostos em impacto social. Então, o que é isso? São empresas de faturamento de lucro real, que é um faturamento de 6 milhões por mês, que ela bate o imposto em troca de investir na cultura. É uma troca. Seria isso. Atualmente está em período de captação de recursos, eu tenho até 2026, né? E o que foi aprovado no meu caso? Foi aprovado o seguinte, existe uma lei de remissão de pena por leitura que o presidiário, o recluso que lê um livro e faz uma resenha, ele diminui a pena dele. Então, quando eu vi o meu público-alvo, eu falei, é isso. Então, meu livro tem que entrar no presídio. Porque, olha só, Tati, quem que é a população carcerária no Brasil hoje? Acho que a maior parte é da favela. Da favela. E foi incrível, assim, porque eu tive vários feedbacks positivos dos técnicos de Brasília. Porque foi isso. A linguagem bate, é uma mensagem de superação. Então, foi isso que foi aprovado. Então, distribuir o livro nos presídios, no primeiro volume. O segundo, contratar pessoas para fazer leituras dirigidas, fazer interpretação de texto. É algo de ressocialização, né? E foi incrível. Eu ainda estou em período de captação, tenho empresas que fazem, mas olha só, né, se eu não tivesse a lei, eu não ia conseguir fazer isso. Né? Então, as leis de incentivo à cultura, elas são importantes. É que as pessoas confundem por conta, né, a Lei Rouanet ficou muito conhecida por isso, né, que era uma lei de grandes artistas. E o fato é que, assim, ela é uma lei aberta, qualquer pessoa tem acesso, só que ela é uma lei que a pessoa que se inscreve, ela já tem que saber, bem,
o meu projeto tem que ser de uma empresa que tem um faturamento X. Talvez a ideia seria entender quais são as empresas que têm esse faturamento e o que elas querem. O que ela quer devolver para a sociedade. E é, sim, algo de uma troca, né? Mas, num primeiro momento, quando a gente vai pesquisar, isso não significa que a lei ela tira recursos, né? Ela é uma porcentagem de recursos que vai para a cultura, né? Então, isso foi a Lei Rouanet. Da Lei Paulo Gustavo, né, eu tive o privilégio aí de ser contemplado em 3 categorias: um longa-metragem, um média-metragem e um lançamento de outro livro. E aí foi a mesma ideia. Eu me inscrevi de diferente. Qual que é a diferença entre a Paulo Gustavo e a Lei Rouanet? É que a Lei Paulo Gustavo ela é um recurso do governo federal que já vai para as prefeituras, né? Então existe um órgão lá que tem um valor, é um fundo de cultura, e aí ele envia para as secretarias de cultura dos municípios. E aí cada secretaria abre ali o edital, os artistas se cadastram e os aprovados recebem os valores para dar contrapartida e, obviamente, fazer prestação de conta. Não é bagunçado, né? Não é tipo, você ganhou dinheiro, né? Você recebeu e tem que fazer isso. Não, você recebe, tem que prestar as contas. E tem que prestar. E na Paulo Gustavo foi isso. Então, meus projetos o livro vai virar, então, um longa-metragem. O longa-metragem chama Favela no Divã, o documentário, e o média-metragem é Escritor da Própria Vida, que é onde eu falo, tem um projeto de lei do governo Lula que obriga, ela mudou alguns itens da educação, que obriga as escolas a passar 2 horas por mês de documentário nacional. Quando eu descobri isso, foi o que eu trouxe. Então, imagina, você pegar então meu livro no formato de filme e um professor de português, de literatura, poder usar o conteúdo em uma aula. Então, isso que foi aprovado. Agora a gente está em período de gravação, fazendo contatos, né? E eu me sinto muito feliz de saber que o meu trabalho foi transformado em audiovisual. E ele tem essa expansão, né, de atuação. E ele está cada vez mais engatinhando, né? Sim. E você faz parte da gravação ou você só produz ali com os personagens? Como que funciona? Não, eu faço. Tanto que eu sou o personagem principal, né? E total, participo do roteiro, nos personagens. Tanto que o segundo, o Escritor da Própria Vida, é a minha vida. É um pouco do que a gente conversou aqui, de como que um filho de nordestino que morreu analfabeto, que morou na favela, que não tinha perspectiva de vida, conseguiu superar isso, né? Então, essa é a mensagem nesse documentário que vai para as escolas, né? O que a gente vai trabalhar aí. Então, em geral, é isso. E o Escritor da Própria Vida será só em documentário ou terá livro também? Não, aí é só documentário. Só documentário. Aí é o longa e o média. E o novo livro, em primeira mão, posso compartilhar? Sim, por favor. A gente viu aqui a capa já. E saiu hoje aqui. A capa é a coisa mais complexa do livro, né? Mais Exato. do que escrever. Será que a galera dá pra ver? Vou mostrar a principal, essa daqui, ó. A Vida de Cão do Rex. A Vida do Cão do Rex, ó lá. Aí tá maior confusão, é Rex, Rex. Esse é um livro de conto. Mas o que é esse livro? Eu contemplei 1000 horas de atendimento na psicanálise, né? E aí eu fiz uma mistura de traumas, alguns meus e alguns dos meus clientes, e inventei algumas histórias aqui. Por isso, então, a Vida do Cão do Rex, aí perguntaram, mas por que não Rex? Aí aqui eu não posso dar spoiler. Mas, em geral, vai ser assim. A gente pega alguns personagens animais que representam muita coisa do ser humano, né? Então, imagina aquele vira-lata. E olha que curioso, né? Não dá para pensar o vira-lata que não esteja na favela, né? Você não vai ver um vira-lata. Caramelo. Então. E aí eu puxei isso, né? Então, é uma reflexão sobre os dilemas da vida, as dificuldades da vida, em ambientes sociais, em espaços sociais, e é um pouco que a gente vai
trabalhar nesse daqui. Aí esse foi aprovado na Lei Paulo Gustavo. Agora a gente está programando o lançamento lá na biblioteca de Ferraz. Que legal. Já tem data, mais ou menos? A gente fechou no dia 25 de julho, que é o dia do escritor. Que legal. A gente só está vendo os detalhes aí, mas a ideia é compartilhar lá e aí o livro vai ficar disponível tanto na biblioteca, para alguns órgãos ali do município. Mas foi isso, é um livro meu que estava em gaveta e através do edital eu consegui tirar e colocar ele aí. Que legal, então para o pessoal que quiser acompanhar depois do lançamento, seguir você nas redes sociais, né? @Marcelo Barbosa. Sim. Que aí ele publica lá tudo certinho, data e horário, bonitinho pro pessoal aí acompanhar. E eu fiquei curiosa, o que você gosta mais de escrever? Você tem uma preferência? Se são contos ou se são livros realmente inspirados na sua história, uma coisa mais autoral sua, assim, a sua essência? Hoje eu tô mais em conto e ficção. Porque a trilogia do Favela do Divã é sobre... Acredito que ela tenha sugado tudo, né? É sobre a minha vida, né? Mas depois da psicanálise, tanto que eu tenho outros livros aí de gaveta, eu gostei muito da linguagem de contos. Eu posso ler aqui a sinopse? Claro, desse por favor. aqui? Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Um animal com transtorno psiquiátrico não conseguiu tratamento. O distúrbio mental afetou a sua vida e daqueles que o conheciam. Registro de alucinações e o desespero de encontrar o real ou um lugar ideal perseguiam. Os sintomas são, em geral, pela dura realidade de qualquer vida, que precisa ser compreendida e encarada, ou, muitas vezes, fantasiada ou esquecida. Caramba, que legal. Aí é em conto, esse daqui. Eu fiquei curiosa agora, porque realmente, quando envolve outro tipo de coisa, assim, não são pessoas, personagens, te coloca pra pensar um pouquinho, né? Eu acredito que tenham algumas analogias aí que sejam bem interessantes. Não, esse aqui eu acho que... Bem, é meu segundo projeto literário. Esse é o que eu mais estou amando. A trilogia tá até com ciúmes. Mas agora a trilogia vai virar filme. Mas esse eu gostei muito, porque... quando eu comecei a estudar, Tati, o que eu percebi? Até a psicanálise, a psicologia fala muito disso, né? Dessa aproximação que a gente tem com os animais, essa simbologia, como a mente funciona em relação a esses elementos visuais. E quando eu comecei a escrever, foi nisso. Então, eu vou pegar um cachorro chamado Requis, que mora numa favela, que tem os seus dilemas, porque ele olha, ele descobre que tem um cachorro que dança, que ele vai no shopping, por que ele não vai? Então, é muito da hora. Querendo ou não, ele pode ter alguns detalhes que lembram você, né? Também. Não só você, mas com várias pessoas que podem até se identificar. Sim, sim. E, na verdade, é isso, né? É a simbologia de animais, mas falando da nossa vida social. Aí eu pego alguns casos pesados, assim, de alguns clientes que eu tive, né? Que me autorizaram. Obviamente que eu não cito o nome, enfim. Mas seria isso, de dilemas da vida. Tanto que Requis, acho que vale a pena. Porque, na verdade, o nome dele é Rex. Só que o pessoal... o nome dele chama ao contrário. Aí eu faço uma explicação, porque Requis é francês, aí tem um significado, e o Rex é americano. Enfim, é uma doideira aqui, mas acho que a galera vai gostar. E você tem dificuldade para montar capa? Porque são assim... o que as pessoas vão julgar primeiro, né? O livro pela capa. Então, assim, eu acredito que tem que ser uma coisa bem impactante, que converse com o resto do livro, com o conteúdo, mas que também tenha uma pitada do que você quer passar ali. Eu acredito que, como eu falei, a capa é a parte mais curiosa e difícil de montar no livro. Vamos dar um spoiler, vai. Eu adoro cutucar pra ir descobrindo as coisas. Quer ver aqui da capa? Se a gente for perceber, é um raio-x de um cachorro, mas com o osso de um dinossauro e uma sombra de um ser humano. Então, na verdade, esse Rex não sabe se é um cachorro, se é um dinossauro ou se é um ser humano. Vai piorar o negócio, Tati. Mas quando veio a ideia, porque, por exemplo, essa aqui foi bem difícil. Porque o editor falou assim, como você pensa na capa?
E aí tem tudo isso, né? Que a capa tem que ser chamativa e tal. Mas foi a minha primeira impressão. Eu falei, eu tinha sugerido isso, né? Eu falei, por que não a gente fazer uma simbologia disso? Né? Aí até falaram que muitas vezes a pessoa não vai ver a sombra e tal. Mas seria isso. São traumas que a gente não sabe se é de um animal, se é de um ser humano, se é de um dinossauro. Então ele é uma mistura de personagem, de elementos, mas que sempre vai mostrar o trauma do ser humano. Que muitas vezes, na questão animal, é um ser que não sabe do seu futuro e não se preocupa, né? Ou às vezes de um ser humano que sabe do seu futuro e não o conhece. Eu achei bem interessante porque o título conversa com a capa, que conversa com o conteúdo, que são dilemas. Então, assim, eu acho que permeia por vários ambientes, assim, que realmente, acredito que quando a gente lê, a gente vai ter uma certeza de falar, nossa, realmente, tudo casou, fez sentido, ficou muito bom. Quando eu montei ele, tem um concurso literário do Jabuti, né? E eu comecei a estudar as obras que foram aprovadas. Então, eu escrevi esse livro para ser aprovado lá. Eu espero, né? Vou escrever. Aí veio a Lei Paulo Gustavo, que vai ajudar bastante, porque aí todo o recurso financeiro é pela lei, né? Assim, é bem louco, é bem curioso, interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar. Mas, em geral, ele vai tratar sobre isso, né? Sobre dilemas da vida humana em personagens diversos aí. Que legal. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse sobre os documentários, se tem data de lançamento, de finalização das gravações, né? Quando a gente pode esperar eles, aonde eles serão publicados, como vai funcionar? Legal. Então, tanto o longa-metragem e o médio, a gente está agora em período de gravação. A gente teve alguns problemas, né, de personagem, porque não está batendo as agendas. Mas a gente precisa entregar até o mês de novembro, né? E a ideia vai ser entregar o documentário para a Secretaria de Cultura, para a Prefeitura, e entregar uma cópia dele para todas as escolas do município. Que legal. Porque é isso. Então, a gente sabe, Tati, que a gente está num país que muitas vezes a lei não pega. Essa é uma lei que não pegou, então tá lá na lei. Que as escolas públicas, privadas, têm que passar 2 horas de documentário brasileiro na sua grade curricular. Então é isso que a gente vai ofertar. Então um produto que vai auxiliar a direção, os professores, a trabalhar temas transversais, trabalhar conteúdos reflexivos, né? A gente tem alguns elementos de fazer talvez inaugurar em alguma escola, em algum espaço, porque não está muito definido, porque a gente quer ver o ritmo da gravação, né? Mas até novembro ele sai. Até novembro ele sai. Que legal, então, queria te agradecer por essa participação aqui hoje, completíssima, com muitas áreas. E é legal que realmente o documentário falta nas escolas, e é legal que talvez pode ser que venha para outras cidades também. Que com certeza vai ser um case de sucesso seu, mais ainda do que é o Favela no Divã. Queria muito te agradecer por todo esse ensinamento que a gente teve aqui hoje sobre favela, sobre políticas públicas, tudo que a gente precisava. E é bom a gente que não vive nessa bolha aprender um pouquinho mais, né, sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Sim. E fala o seu @ pro pessoal ir seguir e acompanhar os próximos lançamentos, tudo como vai ser. Legal, Tati. Eu que agradeço, né, participar aqui do seu espaço. É uma grande honra e, principalmente, né, poder, de primeira mão, já falar aqui do novo livro, ter essa abertura de falar de forma aberta, né? Às vezes eu vou dar entrevista, eu me sinto muito travado, né? Porque eu não sei o que pode ou não pode. E eu me senti muito livre aqui, muito aberto. Porque a ideia é essa, né? A gente refletir e poder sempre espalhar isso. E quem quiser conhecer o trabalho é escritor Marcelo Barbosa, está em todas as redes sociais. E quiser também acompanhar esse trabalho da Lei Paulo Gustavo de Ferraz, a gente está trabalhando a hashtag Lei Paulo Gustavo de Ferraz, é só digitar que aparece tudo. Que legal. Muito obrigada mais uma vez.
queria agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui. Muito obrigada. Eu espero vocês no próximo episódio. E continuem nos seguindo nas redes sociais, @regionalcast e @Gazeta Regional. Se inscrevam também no nosso canal aqui do YouTube. E é isso. Eu espero vocês na próxima. Até mais!